A paz do Senhor para a igreja. Estamos aqui nessa quarta-feira, nesse segundo estudo sobre o livro de Apocalipse. Livro da Revelação. Nós vamos prosseguir a partir do capítulo 1, do versículo 9 em diante. Na semana passada nós fizemos uma apresentação inicial, e desse versículo 9, do capítulo 1, do versículo 9 em diante, a gente vai iniciar apresentando as visões. Nós vimos que o livro de Apocalipse, Jesus recebe a revelação do Pai, o Deus Pai passa para o Deus Filho passa para o anjo passa para João, João passa para os demais servos. Amém? Amém. Então, alguém para ler o capítulo 1, versículo 9 aí. Eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, e no reino, e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Então, nós já falamos na semana passada isso, nós vamos repetir. Qual é o motivo que o apóstolo João esteve encarcerado, preso na ilha de Patmos? Qual o motivo? Isso. Pela palavra, né, de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. É novidade? Não. Para o crente não é novidade. O crente é perseguido mesmo. O que Jesus falou? No mundo tereis? Tenha bom ânimo. Nós não podemos nos acovardar, né? E grande é o bem-aventurado ou a bem-aventurada, o servo de Deus que faz a obra e é perseguido. Novamente, repetindo, falando sobre o apóstolo João, acho que na semana passada nós não falamos. O apóstolo João, autor do Evangelho de João, e autor de 3 epístolas, primeira, segunda e terceira epístola de João, e o autor, né, do livro de Apocalipse. O primeiro autor é Deus, né? E ele recebeu o livro de Apocalipse e transmitiu para as demais igrejas. E até hoje, né, é divulgado. Interessante falar sobre o apóstolo João com relação ao seu temperamento. Assim que ele começou a seguir a Cristo, ele e seu irmão Tiago, eles eram muito violentos. Eram muito violentos, a ponto de Jesus dizer para ele que eles eram o quê? Filho do trovão. Olha o temperamento. É um temperamento, filho do trovão, é um temperamento o quê? Colérico. Temperamento colérico. Mas nós aprendemos que aqueles que realmente passam a ser guiado pelo Espírito Santo, quer realmente ser guiado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo, o que faz? Controla. Temperamento todos nós temos. Tem gente aqui que tem esse temperamento colérico. Tem gente que tem um temperamento sanguíneo.
Tem gente que tem um temperamento melancólico. Tem gente que tem um temperamento fleumático. Ué, mas como é que é isso? Sim, todos nós temos um temperamento. Agora, só que o cristão, o temperamento do cristão, é controlado pelo Espírito. Amém? Então, o apóstolo João foi uma bênção. De filho do trovão, passou a ser o apóstolo do amor. Apóstolo João. Né? E foi o único apóstolo que morreu com a idade mais avançada. Quando ele foi levado para a ilha de Pátimo, ele já estava velho, idade avançada. Antes de ir para a ilha de Pátimo, foi lançado num tonel de óleo. Poderia ter morrido ali, né? Não morreu. Foi para a ilha de Pátimo. Ele morreu quase 100 anos, praticamente 100 anos de idade. O imperador Domiciano, né? Tal como Nero, um homem perverso, Domiciano, no ano 81 a 96 depois de Cristo, esse imperador assumiu lá em Roma o reinado como imperador e perseguiu muitos cristãos. Muitos cristãos foram perseguidos, apesar que foi pouco tempo, até porque ele assumiu de 81 a 96, quando foi em 96 ele morreu. Aí o apóstolo João continuou na ilha de Pátimo preso. Quem assumiu no lugar do Domiciano foi o imperador Nerva, chamado Nerva, de 96 a 98. Também, quando foi em 98, o imperador Nerva morre. Só que o imperador Nerva libera, antes de morrer, o imperador Nerva liberou o apóstolo João da ilha de Pátimo. Aí o apóstolo João voltou, foi para Éfeso, e lá foi ser bispo. Foi ser bispo na cidade de Éfeso, em 98. Em 98, no lugar do Nerva, que havia morrido, assume o imperador Trajano. Esse Trajano assume em 98 e vai até o ano 117. Mas ele, não foi ele que soltou o apóstolo João. Quem soltou foi o Nerva, que depois morreu. Amém? Amém. Mas para ver que na vida do crente, o crente que realmente quer servir a Deus, prepara que vai passar por perseguição, vai passar por luta. Só que Deus tem misericórdia de nós. Muitos já entregaram o cartão. Muitos pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, membresia de igrejas, já entregaram o cartão. Não aguentaram a perseguição. Não creram que Jesus falou: eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Tem uma recompensa para quem for fiel ao Senhor. Em Apocalipse mesmo, capítulo 2, versículo 10, né? Jesus fala: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Todos os apóstolos receberão quando Cristo vier arrebatar a sua igreja. Após o arrebatamento da igreja, haverá o tribunal de Cristo. Aqueles que merecerem receber coroas, irão receber as coroas. Deus irá recompensar. Amém? João, na ilha de Pátimo, né? Já pensou? Está numa ilha preso, uma ilha rodeada pelo mar Egeu, o mar Egeu que contornava a ilha. Olha para um lado, olha para o outro,
Apesar que na ilha não era só ele, tinha mais preso lá. Mas mesmo assim, né? Mas Deus, os irmãos creem que Deus transforma, Deus transforma o mal no bem. Foi o que aconteceu na vida de José. José do Egito foi injustamente, né, vendido pelos seus irmãos, sofreu lá, mas no final, ao interpretar sonhos, o faraó reconheceu e de mal ele foi chamado para ser governador do Egito. Olha aí, a ponto dele falar diante dos seus irmãos, José falou, porque quando os irmãos de José viram que era ele, irmão deles, os irmãos ficaram com medo. Aí ele falou, não fica com medo não. O mal que vocês me fizeram, Deus transformou em bênção. Então, o livro de Apocalipse, João sofreu muito lá na ilha de Pátmos. Mas através que João esteve lá, foi revelado, né? Cristo se apresentou glorificado. Depois, as cartas foi mandado ele transcrever as cartas para as igrejas da Ásia. E depois, as coisas que irão acontecer. Com relação a que João havia visto, Jesus chegou para ele, ó, escreve aí as coisas que tu tens visto, né? Jesus glorificado, como ele se apresentou, Jesus se apresentou. Então, João transcreveu. Aí Jesus depois falou assim, escreve as coisas que são. O que é que são, Jesus? Sobre as 7 igrejas da Ásia. Aí depois Jesus falou para ele, escreve as coisas que depois destas irão acontecer. Do capítulo 4 de Apocalipse até 22, verso 5, a parte escatológica mais para frente que irão acontecer. Amém? Do jeito que o mundo está, do jeito que o mundo de repente está indo, para nós igreja, nós temos que permanecer firme na batalha. Mas do jeito que o mundo está, tem muita gente dizendo que é final do mundo, é o fim do mundo. O que está acontecendo é o fim do mundo. Os irmãos têm visto lá o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né? No Irã, está a ponto de explodir mesmo uma guerra. Apesar que já está, né? Mas o pessoal está aí, já é o final do mundo. Outros falam, o Trump é o anticristo, né? Interessante que, do jeito que o presidente dos Estados Unidos está agindo, ele está agindo a favor, para acabar com o narcotráfico. Só que tem que, a gente lendo sobre a grande tribulação, sobre o anticristo, será exatamente isso que o anticristo vai fazer no início. Ninguém vai reconhecer que é o anticristo. O anticristo vai ser aquele homem que vai aparecer diante do mundo, falando muito bem, resolvendo a situação política, social e econômica no mundo e proporcionando para o mundo uma falsa paz. Só que tem que depois dessa falsa paz, haverá destruição, haverá guerra, escassez de alimento, muita morte. É o que está acontecendo agora, mas para nós, igreja, ainda não é. Nós estamos aguardando o quê? O arrebatamento. Nós estamos aguardando o quê, igreja? O arrebatamento da igreja. Só que tem que ir para a gente vigiar. Vigiar. Aí, 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Olha só o que fala aí. E muita gente não está vigiando, nós temos que vigiar. E já está próximo o fim de todas as coisas.
Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Os irmãos concordam ou não? Amém. Já está próximo o fim de todas as coisas. Interessante que a Bíblia, ela fala bem claro. Jesus não vai voltar agora. A volta de Cristo para arrebatar a igreja vai ser inesperada. Vai ser de repente. Jesus veio e eu fiquei. Olha aí. Vai ser de repente. De repente. Inclusive, não haverá sinal. Não vai haver sinal? O mundo está na situação, não haverá um sinal específico. Não haverá um sinal específico. Vai ser de repente. Então, nós já falamos, João esteve preso lá na ilha de Pátimo. É o que o apóstolo Paulo falou em 2 Timóteo 3,12. Alguém para ler aí? Mateus 24:9. Mateus 24:9. Então, os vão te entregar para seres atormentados e matar prisão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Olha isso, foi falado no Sermão do Monte, Jesus falou. Né? E o apóstolo Paulo mais adiante falou que depois da partida dele, né, depois que ele sair, que ele morresse, como ficaria a situação no mundo? Se cumprindo. Está se cumprindo. Então, no versículo 10, João está lá na ilha de Pátimo, de repente, João ele é arrebatado em espírito. Alguém para ler aí? Primeira epístola de João, de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Estava na ilha de Pátimo, de repente estava meditando, orando, de repente ele é arrebatado. E como? Espiritualmente, como que o crente, como que o servo de Deus ele é arrebatado? Espiritualmente, o servo de Deus ele é arrebatado em espírito. O Espírito Santo arrebata ele. É o Espírito Santo que arrebata. Amém? Ele foi arrebatado. Aí lê de novo aí, lê de novo. Lê de novo? Lê de novo. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como trombeta. Então foi no dia do Senhor que ele foi arrebatado. Quando é passado para nós através do que é passado, o dia do Senhor, é o dia que o Senhor virá essa terra. É o dia que Jesus descerá a terra com os anjos e a sua igreja. Porque a igreja foi, se é o dia do Senhor, a igreja já foi arrebatada. Amém? Quem que não entendeu? Se é dia do Senhor, a igreja foi arrebatada. E ele virá essa terra. No arrebatamento ele não vem à terra, ele vem nos ares. Ele fica nos ares atraindo a igreja. Já viu quando pega um imã, aquele imã de geladeira, né? Pega o imã de geladeira, atrai nas limalhas de ferro. As limalhas todas são atraídas pelo imã. No arrebatamento da igreja será assim. Jesus desce nos ares, vem até os ares, e a igreja é levada pelo Espírito Santo nos ares para o Senhor. Já na vinda, no dia do Senhor, será diferente. O dia do Senhor, ele vem com os anjos e a igreja e desce à terra. Então, João foi arrebatado no dia do... João foi arrebatado no dia do Senhor. Então, o dia do Senhor
nós podemos dividir o dia do Senhor em duas partes. O dia do Senhor literal e o dia do Senhor escatológico. O dia do Senhor literal acontece, já aconteceu. E o dia do Senhor escatológico vai acontecer. Alguém para ler em Malaquias 4:5. Esse que eu ouvi que a rei profetaria antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Repete de novo. Eis que eu nuvem de areia e profeta antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Olha só, essa profecia se cumpriu em João Batista. Só que o dia do Senhor já aconteceu? Não, vai acontecer, é escatológico. É escatológico. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Então, em parte, esse dia do Senhor, em parte, aconteceu na descida do Espírito Santo. Amém? Agora, lê de novo essa parte aí. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. Mas tem uma parte aí que fala antes do dia do Senhor, não tem? 31. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Está em Joel ou está em Pedro? Joel 2, Isso. 31. Então, quando isto acontecer, vai acontecer. Na grande tribulação, o sol vai se converter em quê? Vai se transformar em sangue, né? As estrelas, né? A lua. Isso no final da grande tribulação. Mas aconteceu, já aconteceu? Não, não aconteceu. Então, agora para explicar o literal, mais claro. O apóstolo João, na ilha de Patmos, ele foi arrebatado, né? No dia do Senhor. Aconteceu? Claro que aconteceu. Foi no dia do Senhor. Então, ele foi arrebatado. Então, o dia do Senhor, tem o dia do Senhor literal e o dia do Senhor escatológico. O escatológico ainda vai acontecer. O literal já aconteceu. Amém? Então, nós já falamos que o apóstolo João esteve preso na ilha de Patmos, quando o imperador romano era o Domiciano, né? Mas depois, Domiciano morre, entra outro. Antes do outro morrer, ele foi libertado, aproximadamente no ano 98. Amém? E aproximadamente no ano 100, o apóstolo João morre. Quando o imperador Trajano era imperador lá em Roma, né? Esse imperador Trajano, ele não influiu em nada para que o apóstolo João fosse libertado, né? Fosse liberto. E no versículo 10 diz que João estava na ilha, de repente, ele ouviu alguém que tocou ele por trás. E ouviu o quê? Uma voz como um som de trombeta, né? Trovão, som de trombeta. Aí termina de ler o versículo 10 aí.
Aí depois, lá no versículo 11, ele fala, o que vês? Não é isso? Lê o versículo 11. João, o que vês, escreve num livro. João, o que vês, escreve num livro. Aí vem aquelas perguntas que tem gente que observa muitos detalhes, né? Livro? Ué, já havia livro nessa época? Nessa época o livro era um pergaminho, chamado pergaminho. O que é isso? O pergaminho era feito, matava-se um animal, pegava a pele do animal, colhia, e aí ia fazendo o rolo até o rolo se completar cerca de 5 metros. Né? Então, no livro é o pergaminho. Escreve, João, que veio do pergaminho. Mas sobre o quê? Sobre as 7 igrejas que estão na Ásia. Amém? Quais são essas 7 igrejas que estavam na Ásia? Igreja de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas que estão na Ásia. Mas aí vem a pergunta, poxa, mas só essas 7 igrejas que foram beneficiadas? Jesus que passou para essas igrejas, o que essas igrejas estavam fazendo, falou que essas igrejas estavam fazendo. Algumas estavam agradando o Senhor, outras não. Mas não foi esses 7 aí, não quer dizer que só foi só para aquelas 7 igrejas da Ásia. Porque o 7 na Bíblia é o número da perfeição. Foi para todas as igrejas daquela época, extensivo a todas as igrejas dos dias de hoje. Mas por que isso? Tá certo. O único livro da Bíblia que não encerra, que não conclui, é o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é o livro da igreja. É o único livro que não encerra. Começou naquela época, né? Que o Espírito Santo veio sobre, né, os que estavam orando naquela época, e continua nos dias de hoje. No dia de hoje o quê? Igreja. É a igreja. Amém? Amém? Então, o único livro da Bíblia que não encerra, que não conclui, é o livro de Atos. Versículo 12, alguém para ler o versículo 12. E virei-me para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais de ouro. Castiçais de ouro, o que é isso? Era uma peça, né, de ouro que foi estabelecido no Antigo Testamento. E ela era colocada no tabernáculo, no lugar santo. Ela tinha 7 braços, colocado no lugar santo. E o que simboliza esse castiçal de ouro? Simbolizava a nação de Israel no Antigo Testamento. E nos dias de hoje, o que simboliza? A igreja. Então vamos repetir. Os 7 castiçais simbolizavam o quê? A nação de Israel. E nos dias de hoje simboliza quem? A igreja. O objetivo do castiçal é iluminar. Uma igreja só é iluminada com a presença do Espírito Santo. Uma igreja que não tem o Espírito Santo não é iluminada.
Então João viu o quê? 7 castiçais. Não é isso? 7 castiçais. Vamos lá para o 13. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até aos pés com vestido comprido e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. Então, ele viu o castiçal de ouro, e no meio do castiçal, não são 7? No meio, 3 para o lado direito e 3 para o lado esquerdo. E no centro, mais um dá 7. E no meio do castiçal de ouro, um semelhante ao Filho do Homem. Ué, não entendi essa. Filho do Homem. Ué, Jesus não veio na Terra? Jesus veio como? Como homem. Jesus veio à Terra 100% Deus e 100% Deus e 100% homem. Filho do homem. E isso é citado muito no livro de Lucas. Lucas cita muito Jesus como filho do homem. Em Mateus, Jesus é apresentado como Messias para os judeus. Em Marcos, ele é apresentado como o servo perfeito. No livro de Lucas, Jesus é apresentado que é o filho do homem. E no Evangelho de João, Jesus é apresentado como filho de Deus. Amém ou não amém? Olha só como é que ele é apresentado no livro de Lucas como filho do homem. Lucas 5:24. Lucas 5:24, Lucas 9:22. Lucas 5:24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. Olha aí, no livro de Lucas. Ele é apresentado especificamente como filho do homem. E é verdade, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, fala que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, sob a lei. Olha aí. Então, ele veio, né, à terra por obra e graça do Espírito Santo, sob a lei, filho do homem. Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O filho do homem, olha aí, Lucas. Então, Lucas ele é apresentado como filho do homem. Sim. O Filho do Homem é apresentado dele. Filho de Deus. E aí, com a tecnologia que Lucas usou os palavras. Aí, Não estou ouvindo. não, João usou duas palavras. Isso. E se for na vida do pecador, ele tinha que usar o que ele falava no Evangelho. Isso. É. Um concordando com um, entendeu? Não há discordância. Por isso chama evangelho sinótico. Isso. Os evangelhos sinóticos. São 3, Mateus, Marcos e Lucas. Aconteceu um fato lá em Mateus. Marcos pode citar, mas na linguagem, sendo que Mateus vai citar na linguagem, viu? Olha aqui. Aconteceu um fato em Mateus. Mateus registrou para o judeu, na linguagem do judeu. Aí chama, Lucas quer também registrar. Aí Lucas vai registrar esse fato na linguagem dos romanos, porque Lucas escreve para os romanos.
Amém? A diferença, qual é a diferença? A diferença é que o judeu gosta muito, o judeu é que nem o grego, gosta muito de detalhes. Uma coisinha, aconteceu uma coisinha à toa, ele, se puder, essa coisinha à toa ele vai transcrever para cerca de 1 hora. Já Marcos, os romanos não gostam de detalhes. O que foi que aconteceu? Aconteceu que o carro chegou ali, pegou um cachorro e matou. Em Marcos. Aí chega em Mateus. O que aconteceu? Poxa, era 12:30, né? Poxa, estava um sol tremendo. O carro em alta velocidade. Isso aí são quem? Os judeus. É que nem os gregos. Porque Lucas escreveu para os gregos, Marcos para os romanos e Mateus para os judeus. Amém? Então, evangelho sinótico, Mateus, Marcos e Lucas, sinótico. Olha só, então a gente vai correr um pouco do evangelho de Apocalipse capítulo 12 até o versículo 16. Do 12 até o 16, João descreve Jesus. Como que ele viu Jesus? Ele viu Jesus o quê? Glorificado. O que vem a ser glorificado? Alguém pode dizer o que vem a ser glorificado? Essa palavra, glorificado. Isso. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 50. 50, Olha aí. O reino de Deus. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Está aí definido, glorificado. Ninguém vai entrar no céu com esse corpo. Quem que entendeu? Quem não entendeu? Ninguém vai entrar no céu, nós servos do Senhor, não vamos entrar no céu com esse corpo. Por quê? Carne e sangue o quê? Aí depois completa, nem a corrupção herdar a incorrupção. Entenderam? Entenderam, igreja? Então, corpo glorificado. Porque Jesus esteve na terra num corpo físico semelhante ao nosso. Então, a única coisa que Jesus não fez, ele nunca pecou. Ele nunca pecou. Só que quando ele aparece lá no livro em Apocalipse, ele aparece glorificado, né? Já não é mais aquele Jesus aquele Messias que está lá em Isaías, lá que não tinha forma, que não tinha uma forma de um homem, né, forte, de um homem de boa, como se diz, de boa aparência física. Não, ele aparece no livro lá no Apocalipse como glorificado. Então, do versículo 12 de Apocalipse até o versículo 16, João vai apresentando ele como Cristo glorificado, né? Por exemplo, o versículo 13, o que fala aí? E no meio de 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até aos pés de uma veste comprida e cingido pelo peito com um cinto de ouro. Então, ele aparece no meio de 7 castiçais, vestido com um vestido comprido, chamado vestido talares, né? Até o calcanhar. E cingido no peito com um cinto de ouro. Fala o que? De realeza. Fala o que? De realeza. Realeza, rei.
Só que ele não somente foi rei, ele foi sacerdote e foi juiz também. Prossegue. 14 aí, prossegue. Isso aí, olha só, isso aí é João que está descrevendo. Está descrevendo Jesus glorificado. Como é isso, João? É isso, na sua cabeça. A cabeça, os cabelos eram brancos, como a branca neve, né? Que mais? Cabelo branco como a branca neve, né? Os seus olhos eram como chama de fogo. O que quer dizer isso? Cabelo branco como a branca neve, como a lã. A sua eternidade não quer dizer que era velho, né? Quando a pessoa vai envelhecendo, o cabelo vai ficando o quê? Não quer dizer isso aí, não. É sobre a sua eternidade, cabelo branco, né? E os seus olhos como chama de fogo, quer dizer o seu atributo de onisciência, né? São muitos atributos, né? Deus apresenta muitos atributos, mas os atributos que a gente mais lê, né, sobre a onisciência, onipotência, onipresença. Onisciência quer dizer aquele que sabe de tudo, sabe o que vai acontecer antecipadamente, aquele que vê tudo. Antes de acontecer, ele vê. Então, seus olhos são como chama de fogo. Amém? Versículo 15. Os seus pés semelhantes a latão reluzente, como se tivessem sido refinados com uma fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. Olha só, os seus pés eram o quê? Como latão reluzente. Em algumas versões fala como bronze polido. Tem versão que fala bronze polido, tem versão que fala como latão reluzente, né? Como refinado numa fornalha. E refinado numa fornalha fala o quê? Fala de sofrimento também. Mas também o que Jesus passou, quando Jesus veio a este mundo, ele veio o quê? Para salvar, não veio para condenar. Só que quando ele voltar em glória, ele vai voltar para julgar, como juiz. Vai voltar para julgamento, juiz, julgamento e aplicar a ira. Ué, Deus se ira. Deus é o único que tem direito de se irar. Nós não temos direito de se irar. Nós temos direito de reagir uma ira, mas sem pecar. Uma ira com propósito, mas sem pecar. Irai-vos e não pequeis, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira, porque quem ira, só Deus tem direito de irar. Então, no julgamento das nações, no final da grande tribulação, no juízo final, Jesus vai, agir como juiz. Ele vai chamar todos aqueles mortos que estão no inferno, todos os mortos que estão no inferno, vão ressuscitar. O espírito desses mortos que estão no inferno vem para a terra, recebe o corpo, mas o corpo dele já virou pó, não tem problema. Virou pó, mas morreu no mar, não tem problema. Morreu no rio, não tem problema. O espírito vem, se apossa ao corpo e comparece diante do trono branco. Jesus lá no trono branco para julgar. Aí a igreja já foi arrebatada, a igreja está com Cristo para julgar também. Julgar e não ser julgada. E esses que estão no inferno, que ressuscitaram, serão lançados no lago de fogo. Lago de fogo que vai arder eternamente.
Viu, irmão? Não vamos entregar o cartão. Ah, está difícil a luta. Com Jesus é melhor, tá? Do que sem Jesus. Amém? Porque a situação é eterna. Nós não seremos réu de juiz, do juízo. Não seremos réu. Nós vamos julgar com ele no trono branco. Então, o latão reluzente aí do versículo, versículo 15, né? Não é isso? O latão reluzente, como refinado em fornalha, fala de juízo, né? Ira e julgamento. Vamos lá para o versículo 16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas. Da sua boca saía uma luz de espada de 2 fios. No seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Olha só, nós estamos no versículo 16. Nós vamos até o versículo 20. Semana que vem nós vamos entrar na carta. Porque aí, o 20 termina essa parte para entrar no capítulo 2, que é a carta. As cartas. Amém? Porque já são 9. Tu falou que está adiantado o quê? 5 minutos? Hein? São 9h10. 9h10 ainda. Né? Tá bom? A gente vai até o versículo 20 hoje. Então, no 16, ele tinha na sua destra 7 o quê? O que é destra? É a mão direita. A mão direita é a destra. Ele estava segurando, olha só, ele estava segurando 7 estrelas na mão. E no meio do castiçal, o que acontecia? Isso. Ele estava segurando as 7 estrelas e da sua boca saía uma espada de 2 gumes. Né? Quem são essas estrelas? Quem são essas estrelas? São pastores, demais obreiros, líderes. Ele tem um controle. Se alguém está enganando a Deus, está enganado, porque a Deus ninguém se engana, ninguém engana. Ele tem um controle sobre a vida dos obreiros, da igreja, de uma maneira geral. Ele tem um controle. E da sua boca saiu o quê? Uma espada aguda de 2 fios. Olha só, no final da grande tribulação, Jesus, ao descer do céu com os anjos e a sua igreja, porque ele desce no final da grande tribulação para acabar com a guerra, essa guerra do Armagedon. Ele desce e acaba. Acaba como? Com a espada que sai da sua boca. Apocalipse 19, versículo 21. O que está falando aí? Apocalipse 19, versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Quem é que foram os que foram mortos? Os soldados, né? Na batalha, quando Israel pensa que vai perder a guerra, quando Israel reconhece, Messias, vem nos acudir. Ah, agora é Messias, né, Israel? Não reconhecia Cristo como Messias, agora vai reconhecer. Aí ele desce. Ele desce para socorrer Israel e acabar com a batalha do Armagedon, lançar o anticristo e o falso profeta no lago de fogo e prender Satanás. E depois estabelecer o juízo, estabelecer o juízo das nações, julgamento das nações. E depois adentrar no milênio. 1000 anos com Cristo na terra. Amém? Dezessete. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último.
Ué, João caiu como morto? Não entendi, o Jean. Como é que o João não andou com Jesus? Andou. O apóstolo João andou com Jesus 3 anos, os apóstolos. Como é que agora ele caiu? Só que quando João andou com Jesus, Jesus estava na forma física. E agora ele estava glorificado. João não suportou a glória, o resplendor, caiu como morto. Entendeu? Caiu como morto. Amém? Aí Jesus chegou para ele, João, não fica assim não, João. Ô João, não fica assim não. O que mais que ele falou? Não temas, eu sou o primeiro. Não temas, eu sou o primeiro e o último. Ou seja, eu sou o alfa e o ômega. Alfa e ômega são letras do alfabeto grego. Alfa e ômega. Eu sou o primeiro e o último. Primeiro por quê, Jesus? Porque João capítulo 1, versículo 1. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que se fez. Amém? Ele é o primeiro. Agora podemos definir o último de várias maneiras. Tem várias maneiras de definir o último. Tem várias maneiras de definir o último. Paulo Sérgio, define aí o último. Tem várias maneiras. O último é ele que vai determinar quando vai acabar o Armagedon, último. É ele que vai determinar quando será o juízo final, último. É ele que depois do juízo final, o estado eterno. É ele, tudo ele, entendeu? Conclui e inicia, conclui e inicia. O último. Também significa que primeiro ninguém houve antes dele, e o último ninguém haverá depois dele. Amém. Amém? Versículo 18. E aquele é testificou, mas eles que estão comigo deles servem, e tenham a chave da morte e do inferno. Olha só, já estamos terminando já, tá? João, eu vivo, fui morto e vivo para todo sempre. João, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Mas como é que é isso, Jesus? Muitas pessoas falam que o Senhor morreu, foi no inferno e tomou a chave de Satanás. Satanás ainda não está no inferno. Irmão, Satanás não está no inferno, não. Ele foi expulso do céu, está na região celestial, com milhões de demônios. É claro que no inferno tem milhões de demônios também no inferno. Mas ele não foi pegar a chave com Satanás no inferno. Uma que Satanás não está no inferno. Então, João, eu vivo, fui morto e vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Então é ele que determina quem vai nascer, quem vai morrer. É isso aí. Versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que não são, e as que depois destas vão acontecer. Isso, já terminando já. João, escreve as coisas que tem visto. O que você tem visto, João? Hein? As revelações que teve, João. João também, capítulo 1. João escreve as coisas que tem visto. Onde que está isso? Capítulo 1. João escreve as coisas que são. Onde que está isso? Capítulo 2 e capítulo 3. São as igrejas. João escreve as coisas que depois destas irão acontecer. Onde que está isso? Capítulo 4, 1 até o capítulo 22, versículo 5. Amém? Amém. Na semana que vem, nesse pedacinho, a gente vai repetir para entrar nas cartas.
Aí, terminando, vem a pergunta novamente. Senhor, na verdade, quem são as estrelas? Quem são? Isso no capítulo 20, capítulo 1, versículo 20. Quem são os 7 castiçais? Aí a Bíblia responde. As 7 estrelas são o quê? Os líderes, pastores, apóstolos. Amém? E o castiçal de ouro? A igreja. Não é a igreja templo, a igreja nós. O templo, esse templo aqui é o lugar que a gente se reúne em comunhão para adorar o Senhor. Igreja somos nós. Castiçal de ouro somos nós. Amém? Então vamos ficar de pé. Alguém quer fazer alguma pergunta? Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 2, que são. Aí sim, vai iniciar as cartas. Você quer crescer espiritualmente e entender mais da palavra de Deus? Então venha participar do nosso culto de ensinamento. Um momento para aprender, fortalecer a fé e se aproximar de Deus.